Bom, gente, então nós vamos começar falando sobre o adjunto adnominal. O que é o adjunto adnominal? É um termo sintático, mais um daqueles que a gente já vem aprendendo. A gente já aprendeu até agora os sujeitos, os tipos de verbo, predicativos, objeto direto e indireto, e agora nós vamos para o adjunto adnominal, que é mais um termo sintático. Bom, mas vamos conhecer a morfologia do adjunto adnominal, ou seja, quem pode ser adjunto adnominal? O adjunto adnominal, ele é representado por adjetivos, artigos, numerais, pronomes adjetivos e locuções adjetivas. Ele caracteriza, define, indefine, restringe o sentido do substantivo. Então, o substantivo, ele sempre é o núcleo de um termo da oração. E aí, o que sobra desses núcleos são os adjetivos, são os adjuntos adnominais. Então, o adjunto adnominal pode ser um artigo, um pronome, artigos, pronomes, numerais, adjetivos e locução adjetiva. Então, vamos ver essa frase aqui, que é a junção de todas essas outras aqui, Os meus 2 filhos gêmeos do meio estavam no 8º ano. Então, a gente tem aqui, o os é um artigo, o meus é um pronome, o filhos o 2 é um numeral, o filhos é o substantivo, que é o núcleo, gêmeos, adjetivo, e do meio é a locução adjetiva. Então, a gente tem essa frase aqui. Se a gente for analisar, os meus 2 filhos gêmeos do meio, tudo isso é o sujeito. Vamos tirar o núcleo? Filhos. O que sobrou? Os meus 2 gêmeos do meio. Tudo isso que sobrou do núcleo é adjetivo, artigo, numeral, pronome adjetivo, é adjunto adnominal. Então, o adjunto adnominal é o termo que sobra. Ele sobra dos núcleos, tá? Estavam aqui é o verbo e no 8º ano é o predicativo do sujeito. Vamos olhar mais exemplos de adjuntos adnominais? Vamos olhar mais exemplos de adjuntos adnominais? Olha aqui nessas 3 frases. Aqui a gente tem adjetivos como os adjuntos adnominais. Adoro música agitada. Agitada está caracterizando música, então é adjunto adnominal. Aquela casa branca foi vendida. Branca está caracterizando casa. Aquela também, tá, gente? Só que aqui ele está falando só de adjetivos. Surpreendentemente, foi dada uma resposta inteligente. Inteligente está caracterizando resposta. Uma também, mas é o que eu falei. Aqui ele abordou só os adjetivos. Pronomes adjetivos como adjuntos adnominais. Meu carro está muito longe. Meu está caracterizando carro. Minhas amigas, o minha está caracterizando amigas. Aquele professor, aquele está caracterizando professor. Numerais, 20 candidatos, o 20 caracterizando. O primeiro atleta, primeiro caracterizando atleta. O departamento recebeu mais de 1000 candidaturas, 1000 candidaturas. Então, todos esses terminhos, que estão sublinhados, são adjuntos adnominais, que estão caracterizando um substantivo. Aí aqui, para finalizar, eu coloquei uma análise sintática completa. Vamos supor que a frase seja: uma dor intensa atingiu o paciente moribundo. Uma dor intensa é o sujeito. Uma, adjunto adnominal, dor, núcleo do sujeito, intensa, adjunto adnominal. Então aqui, do sujeito a gente tira o núcleo. O que sobrou é adjunto adnominal. Atingiu o paciente moribundo. O que não é sujeito é predicado. Aí a gente tem o atingiu. Atingiu quem? Quem é o verbo transitivo direto e ele é o núcleo do predicado. Então, aí a gente tem como objeto, o paciente moribundo. Tudo isso aqui é o objeto direto. Vamos analisar o objeto direto? O núcleo, dor, atingiu paciente. Então, o que sobrou? O e moribundo são adjuntos adnominais. Então, a dica, gente, para localizar os adjuntos adnominais, a gente vai achar os substantivos, dor e paciente. E vai ver
o que está caracterizando. O substantivo vai estar no sujeito ou no objeto. E tudo que não for substantivo e se relaciona com o substantivo é adjunto adnominal. Então, foi o que eu falei para vocês. Os adjuntos adnominais é o que sobra dos núcleos. Então, aqui a gente tem, dor como núcleo do sujeito. O que sobrou? Uma e intensa. São os adjuntos adnominais. Atingiu é o verbo transitivo direto. Aí a gente tem o paciente moribundo, o objeto direto. Paciente é o núcleo do objeto. E a gente tem o e moribundo como adjuntos adnominais. Tá bem, meus amores? Então é isso. É procurar os termos que estão caracterizando os substantivos e se relacionando com eles. Então, o que sobra dos núcleos é o adjunto adnominal.